O clareamento de sobrancelhas é um procedimento cosmetológico bastante popular entre os fashionistas modernos. Falou-se sobre isso pela primeira vez na época de Brigitte Bardot, quando a ousada atriz de cinema ficou loira. Mas depois isso foi esquecido por um longo tempo. Somente em 2010, no próximo desfile de moda, as modelos apareceram novamente com as sobrancelhas descoloridas. Desde então, houve um boom, e todos os fashionistas estão interessados na mesma questão: como clarear as sobrancelhas em casa. Procedimento para clarear as sobrancelhas. Características do cuidado facial. Toda mulher quer ser atraente e irresistível e, para isso, precisa monitorar constantemente a condição de sua pele. Muitos maquiadores dizem que a beleza é um trabalho diário. É necessário levar um estilo de vida ativo e saudável, evitar situações estressantes, bem como o impacto de fatores negativos sobre a epiderme. Além disso, é preciso dar a devida atenção aos procedimentos cosmetológicos, aos exercícios especiais e ao uso correto de produtos de cuidados. Em casa, as máscaras faciais são muito úteis. Elas proporcionam um efeito rápido e bastante duradouro. Preparar uma máscara em casa não leva muito tempo, o principal é levar em conta seu próprio tipo de pele e aparência. Os cuidados faciais em casa com a ajuda de máscaras podem ser divididos em 3 etapas: limpeza, hidratação e tonificação. Cada tipo de máscara deve ser usado, no máximo, uma vez por semana. Para limpar a pele do rosto, use frequentemente máscaras à base de flocos de aveia, gema de ovo e mel. Para hidratar, você pode usar máscaras à base de frutas e produtos lácteos fermentados. Na maioria das máscaras tonificantes, o mel e as frutas são os principais ingredientes. Os centros de cosmetologia oferecem uma ampla variedade de produtos para cuidados com a pele do rosto. Os especialistas começam a trabalhar com uma seleção personalizada de procedimentos que determinam outras táticas, que podem ser direcionadas para clareamento, ativação dos processos de regeneração, correção de alterações relacionadas à idade, redução da inflamação, vitamina K. Ou hidratação e restauração do turgor, nivelamento do tom de pele, eliminação de rugas. Dica: confie os cuidados faciais em um salão de beleza a um profissional que possa oferecer ao cliente várias opções para solucionar o problema. Explicar o mecanismo de ação deste ou daquele procedimento, bem como levar em conta as características individuais da pessoa. Iluminador para sobrancelhas. A pergunta sobre como deixar as sobrancelhas mais claras é feita por muitas meninas. Se pensarmos bem, é um fenômeno bastante lógico. Para criar uma imagem mais harmoniosa, a cor das sobrancelhas e do cabelo na cabeça deve ser a mesma. Recomenda-se a decapagem das sobrancelhas para as meninas que têm pele rosada ou clara. Nesse tipo de fundo, os pelos escuros das sobrancelhas apenas enfatizarão a palidez. Afinal, uma mulher deve ter uma aparência saudável e fluorescente. As cores brilhantes para as sobrancelhas não devem ser usadas por meninas com pele morena. Nesse caso, de longe, parecerá que as sobrancelhas não existem, portanto, para o representante do tipo de aparência sulista, esses experimentos são estritamente contraindicados. Antes de clarear as sobrancelhas, os especialistas recomendam primeiro verificar se a cor combina com a pessoa. Para descobrir isso, uma pequena quantidade de corretivo é aplicada à sobrancelha e pulverizada. Se você gostar do resultado, pode prosseguir com o clareamento. Com o uso de iluminadores especiais para sobrancelhas, é possível clarear as sobrancelhas em até 3 tons. O resultado do clareamento de sobrancelhas antes e depois do procedimento creme clareador de sobrancelhas. Para saber como as sobrancelhas negras podem ficar mais claras, é melhor perguntar a um especialista. Entretanto, graças ao desenvolvimento de cosméticos modernos, esse procedimento pode ser realizado com a ajuda de um creme especial e em casa. Depois de comprar o produto, você precisa se familiarizar com sua composição e instruções de uso. O procedimento não é complicado. Antes de usar o medicamento, a pele limpa e, em seguida, o produto é aplicado por 1,5 a 2 minutos. Não vale a pena exagerar, pois isso pode levar a uma queimadura. Depois de usar o creme, é obrigatório o uso de agentes hidratantes. Se as sobrancelhas estiverem escuras, você terá que repetir o procedimento. Como clarear as sobrancelhas em casa? Como clarear as sobrancelhas em casa? Uma pergunta bastante relevante, para a qual muitas pessoas estão procurando uma resposta adequada.
Os especialistas recomendam usar os seguintes meios: peróxido de hidrogênio, corante clareador, creme e infusão de ervas. Peróxido de hidrogênio. Esse é um dos métodos mais econômicos. O peróxido de hidrogênio para clarear o cabelo foi usado no século passado. Para realizar o procedimento, você precisará de uma solução de 3% de H2O2. Ela pode ser comprada em uma farmácia. Como peróxido de hidrogênio em contato com a pele é capaz de causar danos à saúde, na forma de irritação e hiperemia, a pele ao redor das sobrancelhas deve ser coberta com um creme gorduroso. Aplique-o com muito cuidado, as sobrancelhas devem estar limpas, caso contrário, o clareamento poderá ser desigual. Para aplicar o peróxido nas sobrancelhas, você pode usar um cotonete. Após 5 a 7 minutos, avalie o resultado. Se for satisfatório, as sobrancelhas são lavadas com água. Para melhorar o efeito, adicione algumas gotas de suco de limão. Dica: maquiadores e cosmetologistas não recomendam o uso frequente de peróxido de hidrogênio para clarear as sobrancelhas. Infusão de ervas. Você pode clarear as sobrancelhas com a ajuda de infusões de ervas medicinais. Esse método não prejudica a pele e a cobertura do cabelo. Para obter um resultado duradouro, você precisa se submeter a vários procedimentos durante várias semanas. Camomila de campo usada com mais frequência. 25 gramas. As matérias-primas são derramadas em um copo de água fervente. A solução é filtrada e usada conforme as instruções. Na infusão, você pode adicionar algumas gotas de suco de limão. O remédio é usado 2 vezes por dia. Ingredientes naturais para o cuidado das sobrancelhas. Tintura clareadora. Pintar as sobrancelhas de branco com henna não só as deixará mais claras, mas também fará com que elas pareçam mais saudáveis. A henna pode ser comprada em uma farmácia. O pó diluído com água até a consistência de creme azedo espesso. O remédio preparado e aplicado nas sobrancelhas por 10 a 15 minutos. Depois de decorrido esse tempo, a tinta é lavada. Muitas mulheres que decidiram tatuar as sobrancelhas, microblading, logo pensam em como clarear um pouco o resultado. Nesse caso, você pode usar tintura alcoólica de iodo a 5%. O remédio acima é aplicado cuidadosamente nas sobrancelhas com a ajuda de um cotonete. O procedimento deve ser realizado várias vezes ao dia durante um mês. Interessante! As sobrancelhas após a tatuagem marrom ficarão mais claras mesmo após o uso de óleo vegetal comum. O procedimento é realizado em dias alternados. Após algumas semanas, as sobrancelhas ficarão um pouco mais claras. Dicas de cosmetologistas experientes. Para obter o resultado desejado, os cosmetologistas recomendam seguir algumas dicas simples. Após clarear as sobrancelhas, elas precisam de cuidados especiais, pois sua condição se deteriora significativamente antes de usar um determinado produto para descolorir sobrancelhas. Você deve ler detalhadamente as instruções passo a passo. Você precisa entender que nem todos os tratamentos são bem-sucedidos. É importante se concentrar não apenas na moda, mas também em seu tipo de pele. Se o procedimento não for bem-sucedido, as sobrancelhas podem ser pintadas com lápis. O produto de coloração deve ser armazenado em um local fresco e escuro, em caso de dúvida, e melhor que a descoloração da sobrancelha seja feita por um profissional. A coloração de sobrancelhas é melhor diluída em recipientes de plástico ou vidro. Não use produtos vencidos e antes de realizar o procedimento, você precisa escolher o formato das sobrancelhas que melhor se adapte à sua aparência. Levando em conta todas as recomendações acima, será possível realizar o procedimento de clareamento de forma organizada e qualitativa. No entanto, você precisa se certificar de que o método de clareamento escolhido seja adequado, para não obter um resultado negativo. Essas sobrancelhas ficarão perfeitamente combinadas com a maquiagem natural.